Bom, ontem a gente começou os conhecimentos gerais, tá? Que vocês sabem que é basicamente geografia, tá? Então o que a gente começou? A gente começou com o item 5 do edital, né? O item 5 do edital da parte de conhecimentos gerais, formação territorial e divisão política administrativa do Brasil, e também a gente já bateu em aspectos do item 2, que é a parte de clima, relevo, hidrografia, que a gente fez por região, a gente bateu em cima da região norte, tá? Então agora nós vamos fazer rápida revisão, perguntando para vocês, logicamente, e aí depois a gente segue. Então a gente bateu assim, ó, a gente pegou, fez uma linha do tempo ontem, mais ou menos para como é que o Brasil se formou, né? Então eu vou resumir, tá? Que o Brasil, ele se forma, né? Começa o Brasil, digamos assim, né? Sem querer excluir os nossos queridos indígenas que moravam aqui, mas a partir de 1500, né, no chamado descobrimento do Brasil. Então, a gente falou que o Brasil começa aqui pelo litoral do Nordeste, que foi quando o Cabral descobriu, que a formação do território brasileiro, né, ela vai acontecendo acompanhando as atividades econômicas, que a primeira atividade econômica do Brasil foi o pau-brasil nos primeiros 30 anos, e aí praticamente os portugueses ficaram no litoral. Depois a gente viu que a partir de 1530 os portugueses empregam no Brasil a cana-de-açúcar, e isso vai fazer com que a atividade econômica e o território, né, vá se estendendo cada vez mais, tá? A partir disso a gente viu que quem estava plantando a cana-de-açúcar se preocupava com a cana, utilizando a mão de obra indígena. Só que precisava se alimentar. Aí a gente viu que pessoas adentraram para onde hoje é a região Nordeste, né, interiorizando o nosso território, fazendo com que abastecesse a região do açúcar com gado, ou seja, pecuária, para poder se alimentar. A pecuária, a gente viu que foi um dos motivos de interiorização do território, que foi formando o nosso território, porque o pessoal foi entrando para dentro do território para buscar o gado. Depois a gente viu que também se descobriu ouro aqui nas regiões das Minas Gerais, ou seja, o território se expandiu mais para cá, porque todo mundo começou a descer para achar querer mais ouro, que foi descoberto pelos paulistas da região das Minas Gerais. E esses paulistas chegaram uma hora que eles foram expulsos das regiões das Minas Gerais, porque eles queriam só para eles, e as outras pessoas também queriam. Foi uma guerra, tá? O nome dessa guerra, só para você saber, não precisa gravar isso, é a Guerra dos Emboabas, que eram os paulistas contra todos aqueles que não eram paulistas. No final, os paulistas foram expulsos e perderam aquela atividade que eles tinham. O que eles fizeram? Eles saíram da região das Minas e foram entrando mais para dentro do território e acharam ouro aqui em Goiás e Mato Grosso. Então expandiu mais o território brasileiro, formando esse território. Os paulistas também, para poder sobreviver economicamente, eles começaram a caçar índios para abastecer as regiões da cana-de-açúcar, que precisava da mão de obra. Então eles foram caçando os índios. Então, os índios foram vindo para o sul, trazidos pelos jesuítas, os padres, e também para a região amazônica. E os paulistas foram atrás. Então, notem, eles foram estendendo o território brasileiro, foi formando o que a gente chama de território brasileiro. A gente viu tudo isso. A gente viu também que outro fator da ocupação do território foi o chamado período da União Ibérica, que foi um período em que o Brasil ficou sob domínio espanhol, né? A gente viu que no início das chamadas grandes navegações, o Brasil era cortado ao meio aqui, ó. O que era da direita era português, o que era da esquerda era espanhol. Mas como a Espanha tomou conta de Portugal durante 60 anos, tudo ficou Espanha. Só que quando Portugal retomou o seu poder, tudo ficou Portugal, tá? E aí foi formando o nosso território. Antes da gente entrar no restante, eu quero que vocês façam uma observação que eu não falei ontem, e aí depois eu lembrei de uma observação interessante. Se caso perguntem na prova, assim, ó, o nome de um tratado ao qual formou praticamente essa Constituição que o Brasil tem, tá? Praticamente essa Constituição que o Brasil tem, ela foi feita num tratado, tá? Eu só quero que vocês anotem
o Tratado de Madrid, tá? O Tratado de Madrid, que ele foi feito em 1750 entre Portugal e Espanha, ele praticamente estabeleceu as fronteiras do que o Brasil é hoje, tá? O Tratado de Madrid praticamente estabeleceu as fronteiras do jeito que o Brasil é hoje. Então, a grande formação do território brasileiro, como a gente conhece, ela se dá no Tratado de Madrid, tá? O Tratado de Madrid, basicamente, tá? Basicamente, acredito que não devem cobrar isso, mas basicamente ele é o seguinte, ó. Os portugueses, eles tinham fundado aqui embaixo do Rio Grande do Sul, no chamado Uruguai, eles tinham fundado uma colônia chamada Colônia de Sacramento, tá? Então os portugueses tinham fundado uma colônia de Sacramento, só que quem morava aqui, a maioria era espanhol. E os espanhóis tinham fundado aqui no Rio Grande do Sul o que a gente conhece aqui, os 7 povos das missões, ali em São Miguel. Só que eles fundaram os espanhóis dentro de um território português. O que foi feito? Eles trocaram. Os 7 povos das missões que estava dentro de um território português fundado por espanhóis, passou para Portugal, e o que estava aqui embaixo, que é a Colônia de Sacramento, fundada por portugueses em território espanhol, passou para os espanhóis. Ou seja, o que era português aqui para baixo, português / Brasil, passou para os espanhóis. Aí delimitou a fronteira do Rio Grande do Sul. E o que tinha de espanhol aqui dentro ficou português. Então, praticamente, o Brasil ficou com a Constituição que é hoje, através do Tratado de Madrid, tá? Então, se cair na prova, a formação do nosso território, que é o que pede ali no edital, foi estabelecida praticamente em qual tratado? Marca Tratado de Madrid, tá? Depois disso, a gente viu ontem, o que teve de novo para formar o nosso território foi a anexação do Acre, em 1903. Esse território aqui, ó, em rosinha, era da Bolívia. Só que em 1903, o Brasil anexou, tá? Anexou esse território e trocou com a Bolívia em troca de uma ferrovia. Então, o último território anexado para formar o que o Brasil é hoje foi o Acre. Um gabrielense, né, um plasticaço fazendo essa... Uhum. Exatamente. É um dos que participou disso daí. Hã? Morava em Santa Margarida. Qual é o nome todo do CTG? Botaram o nome dele todo ali. É isso aí. E só que, cara, Santa Margarida era de São Gabriel, né? Era de São Gabriel, né? Exatamente. Mas aqui, tá? Então, assim, tipo, para formar no nosso território, qual foi o último território anexado? O Acre, tá? Só que nas provas, infelizmente, não costumam cobrar muito o plasticato. Eles vão usar o nome do Barão do Rio Branco, que era o diplomata brasileiro que fez as negociações, tá? Então aí anexou o Acre e o Brasil ficou do jeito que é. Aí a gente foi estendendo a nossa aula de ontem, a conversa, e a gente falou assim, o que precisava saber mesmo é em cima a partir de 1988, que é o que o edital pede, ó. Quando o edital pede a organização político-administrativa do Brasil. Aí a gente começa assim, ó. Organização político-administrativa, que a gente viu ontem. Brasil, república. Forma de governo, república. Sistema de governo, presidencialista. Tá? Então, a forma de governo ou é república ou é monarquia. Já fomos monarquia? Já fomos. Até 1889. Tá? De 1822 a 1889. A gente era uma monarquia, mas 1889, proclamação da República, viramos república. Forma de governo. Sistema de governo, se cair na prova, presidencialista. Ou seja, o nosso chefe de Estado é o mesmo chefe de governo. O chefe de Estado que representa o país nas relações internacionais é o mesmo que administra, é o presidente da República. Tá? O contrário de presidencialismo, tudo a gente viu ontem. Parlamentarista. Parlamentarismo. O que é parlamentarismo? O chefe de Estado é um e o chefe de governo é outro. Chefe de Estado é o presidente, na República, e o chefe de governo, que é o que administra, é o primeiro-ministro.
tá? O Brasil foi parlamentarista? Sim, entre 1961 e entre 1964, quando os militares não deixaram o João Goulart assumir a presidência por ele ser comunista. Naquela época tinha muito esse problema, tá? Mas o nosso sistema hoje é presidencialista. O que mais nós temos que saber dessa organização federativa? Quantas unidades federativas tem o Brasil? 27. Nós temos 26 estados mais o Distrito Federal. Então, se cair na prova, quantos estados? 26. Mas unidades da federação, 27. Porque tem que acrescentar aqui, ó, o Distrito Federal, que ele é autônomo. Apesar de ele estar dentro do território de Goiás, ele é autônomo. Ele tem um próprio governador do Distrito Federal, tá? Então, essa parte aqui. Outra coisa que a gente tem que saber, o último estado brasileiro a ser criado. Tocantins, criado pela Constituição de 1988. A Constituição de 1988 falou, o estado de Goiás, que até então era tudo isso, será desmembrado e será criado o estado do Tocantins, que pertencerá à região norte, tá? Embora o Goiás seja da região centro-oeste. A gente viu ontem também, o último estado a ser criado, 1988. A gente viu também que a nossa organização federativa é assim, né? Tem o Distrito Federal, né? Tem a União. A União é o governo federal, tá? União, órgão máximo, o governo federal é a União. Patrimônio público da União é o que é federal. Abaixo da União, nós temos os estados membros, que são os 26 que nós falamos. Além disso, tem o Distrito Federal, que a gente não pode esquecer, somando aqui das 27 unidades federativas. Os estados-membros são compostos de municípios, né? São compostos de municípios. Só que tem mais uma unidade federativa, etc., assim, né, da Constituição, que a gente chama território federal. Território federal. Só que o território federal, na Constituição, ele é previsto. Só que não tem mais na prática. Nós não temos mais território federal no Brasil. Os que tinham, viraram estados lá na década de 70, Rondônia, Amapá, já tudo virado estado, e o último território federal que tinha era Fernando de Noronha. O Fernando de Noronha, que era um território federal até 88, por que território federal? Porque território federal é administrado pela União, pelo governo federal. Ele não é nem do município, nem do estado, ele é direto da União. E aí, cortaram os territórios federais, o último que tinha era Fernando de Noronha, que virou município de Pernambuco. É o município de Pernambuco, tá? O último território. Beleza? Na teoria, território federal está previsto na Constituição, mas na prática nós não temos nenhum, tá? Nós não temos nenhum. Beleza. Aí a gente começou a ver que o Brasil, né, é dividido em 5 regiões, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. A gente viu, tá? A divisão onde do Brasil em regiões. Nós vimos quantos estados tem cada região. Vimos que o Norte tem 7 estados, o Nordeste tem 9, a Centro-Oeste e o Sul tem 3 e o Sudeste tem 4, fechando 26. Aí a gente viu ontem também que se cair na prova qual região que tem o maior número de unidades federativas, é o Nordeste, que tem 9 estados. Mas a região que é maior em extensão é a Norte. É a Norte. E se perguntarem qual é a menor, é a Sul, tá? E aí ontem a gente começou a trabalhar em cima das regiões no que o edital pede. Clima, hidrografia, vegetação. Aí a gente bateu na Norte. O que a gente fez ontem? A gente viu que a região norte do Brasil, que é aqui, né, ó, aqui, pega o Tocantins e sobe no Mato Grosso, ela é dividida em Amazônia Ocidental, Amazônia Oriental e Amazônia Legal. Ou seja, a gente viu que o Ocidente é para a esquerda, Oriente é para a direita, né? Depois a gente tem que saber isso lá por causa da parte de cartografia. A Amazônia Ocidental é os 4 estados da esquerda. Tudo a gente viu ontem, tá? Só estou revisando. Estado da esquerda. Rondônia, Acre, Amazonas e Roraima. Rondônia, Acre, Amazonas e Roraima. Isso aqui é a Amazônia Ocidental. O que eu tenho que saber dela? Ela é mais preservada. Tem menos desmatamento.
que é mais difícil chegar. Então ela é menos desmatada. Mas, ao mesmo tempo, ela tem maiores vazios demográficos. Pouca gente morando por quilômetro quadrado. Então, essa Amazônia Ocidental, ela é menos desmatada, mas também é menos povoada. E menos populosa do que a Amazônia Oriental. O que é a Amazônia Oriental? É os 3 estados da direita: Pará, Amapá, Tocantins. E essa aqui, ela é mais desmatada. Por que ela é mais desmatada? Uma, que o acesso do sul é mais fácil para tirar os produtos daqui. E outra, que o estado do Pará tem muitos produtos econômicos que são explorados. Principalmente o ouro da Serra Pelada e o ferro e o manganês da Serra do Carajás, que é uma serra aqui que é do extrativismo extrativismo mineral. Isso aqui é explorado e é levado para exportação para os outros países. Então tem que abrir estrada de ferro, tem que desmatar. Então a atividade econômica ali ela é mais intensa. Então a Amazônia Oriental ela é mais desmatada, tá? E tem maior número de pessoas morando, tá? Aqui, ó, nessa região aqui. Uma outra coisa que a gente viu ontem, que tem um outro conceito em cima da região norte, chamado Amazônia Legal, no sentido de lei. A Amazônia Legal é a soma de todos os estados da região norte, os 7, mais o Maranhão, mais o Mato Grosso. Por quê? Porque o norte do Mato Grosso e o oeste do Maranhão têm as mesmas características da região norte. Clima, vegetação, hidrografia. Então eles chamam isso de Amazônia Legal. E aí a gente bateu ponto por ponto, ó, que o edital pedia, ó. O edital fala assim: aspectos físicos do Brasil. Clima da região norte. Equatorial. Se cair na prova, clima, região norte, equatorial. Característica desse clima: quente e úmido. Quente e úmido, tá? Vegetação que ele pede: floresta equatorial. Floresta equatorial. Ou floresta latifoliada, porque as folhas são grandes, largas, as árvores são altas. Então, floresta equatorial ou floresta latifoliada. E a principal característica dessa floresta é ela ser perene, sempre verde. Tá? Sempre verde, ela se mantém verde, ela não tem um regime de seca, porque lá está sempre chovendo. Tá? Outra coisa que o edital pede, que a gente está fazendo por região: relevo. Aí eu falei, o relevo brasileiro tem 3 formas. Quais são as 3? Do relevo: planalto, planície, depressão. Na região amazônica, o predomínio é a planície. E aí eu falei, na planície, tem 3 divisões da planície amazônica. Uma área que está sempre inundada, que é os igapós. Uma área que só inunda quando tem enchente, várzea. E uma área que não chega à água, terra firme. Tá? As 3 partes da planície amazônica. Beleza. E aí, o edital pede aqui o outro ponto: hidrografia. O que é hidrografia? É o sistema de águas. É o rio principal, os afluentes, lagoas, lagos da região. Aí eu falei para você, bom, quanto à hidrografia, o rio principal aqui é o Amazonas, que nasce na Cordilheira dos Andes, no Peru, entra no Brasil aqui, ó, tá entrando aqui, com o nome de Solimões. Quando chega em Manaus, ele encontra a água do Rio Negro e forma o Amazonas, tá? E esse rio é um rio de planície. O que é um rio de planície? Bom para navegação. Ele é reto, o rio de planície. Só que eu falei o seguinte, ele é bom para navegação, mas os afluentes dele, ó, os riozinhos que nascem dele, que chegam a ele ou que saem dele, são de planalto. O que é planalto? É rio que tem muita queda d'água. E isso de queda d'água para transporte não é bom, porque o navio vai aí, né? Ele é bom para construir usina hidrelétrica, porque a queda d'água faz a água ficar forte para movimentar motor, turbina de usinas hidrelétricas, tá? E aí eu falei, então na hidrografia, os rios, o rio principal é o Amazonas, rio de planície, e os outros estão de planalto, tá? Estão de planalto, aqui.
Para fechar essas informações de hidrografia, eu quero que vocês anotem, tá? Para fechar essa questão da região norte, batendo exatamente o que o edital pede, a última coisa que eu falei ontem foi assim, ó. A maior bacia hidrográfica, o que é bacia hidrográfica? É o conjunto de rios, afluentes, subafluentes, lagos de uma região. Bacia hidrográfica do Amazonas, bacia secundária do Nordeste, bacia do Rio São Francisco, tal. Da região norte, eu falei ontem assim, a bacia hidrográfica do Amazonas é a maior com potencial para gerar energia hidrelétrica. Por que ela é maior com potencial? Porque ela tem muito rio de Planalto, que poderia ser construída muitas usinas. Por que não é construída? Uma, por causa da questão ambiental. Outra, que o Brasil não tem essa necessidade, porque as usinas que estão no São Francisco e na Bacia do Paraná conseguem manter o Brasil com luz, digamos assim, e tem muito problema de questão ambiental. Mas tem duas usinas para a gente destacar na região norte. Então, ó, dentro da parte de hidrografia que o edital pede, destaquem na região norte, tá? Na região norte, destaquem aí duas usinas hidrelétricas, tá? Usinas hidrelétricas que geram energia elétrica, tá? Duas. Primeiro, Belo Monte. Por que a Belo Monte? Porque ela é a maior usina que é só do Brasil, genuinamente brasileira. Tem outra maior? Tem a Itaipu, aqui no Rio Paraná e em Foz do Iguaçu. Só que a Itaipu não é só do Brasil, é Brasil e Paraguai. Então, a Belo Monte, qual é o destaque dela? É a maior usina, eu vou usar a palavra genuinamente, tá? Mas genuinamente é a mesma coisa que somente do Brasil, tá? Ela fica no rio Xingu, que fica no estado do Pará. Então, se cair na prova ali, né, porque dentro da hidrografia, qual é a maior usina genuinamente brasileira? Belo Monte, tá? Belo Monte. Só que grave, ela é somente do Brasil. O Brasil tem outra maior, só que a outra não é só do Brasil, é Brasil e Paraguai, que é a Itaipu, tá? Então, se eles cobrarem Belo Monte, eles têm que dizer que é genuinamente brasileira, somente do Brasil. Ah, ali é Belo Monte, porque o Brasil tem outra maior que é Itaipu. E depois tem uma segunda usina, que é a terceira, seria a terceira, mas é um destaque, que é a Tucuruí, tá? Só vou botar aqui para você saber. A Tucuruí é a segunda maior usina, tá? Genuinamente brasileira. Genuinamente brasileira. Beleza. Então, as maiores usinas do Brasil nesse sistema econômico de hidrografia é a Itaipu em primeiro lugar, mas qual é o problema? É que a Itaipu é binacional. Ela é do Brasil e do Paraguai. A segunda maior do Brasil é Belo Monte, só que ela é a primeira só do Brasil, genuinamente brasileiro, somente do Brasil. A terceira maior do Brasil é Tucuruí, só que somente do Brasil ela é a segunda, tá? Porque essa primeira aqui é binacional, tá? Brasil e Paraguai. Então aí no aspecto hidrografia.
Então, só cuidado como é que podem perguntar. Qual é a maior usina do Brasil? Só perguntou só assim, Itaipu. Mas qual é a maior usina somente do Brasil? Genuinamente do Brasil? Privativamente do Brasil? Então é Belo Monte. Tá? A Belo Monte foi inaugurada no governo Dilma, não faz tanto tempo. Ela demorou porque tinha muito problema ambiental lá. Até ficar pronta, tá? Só para fechar a questão da região norte. Região norte, clima equatorial, relevo predominantemente de planície. Planície amazônica dividida em 3 partes: Itapó, Várzea, terra firme. Clima quente, úmido e equatorial. Tá? Rio Amazonas, o principal do planície, os afluentes de Planalto. Tem uma grande usina lá, Belo Monte. Depois da Tucuruí. Fechou? Tranquilo? Tá. Como a gente bateu os pontos principais da região norte, tá? A questão da região norte sobre população, a gente falou ontem também, tá? Não esqueçam que a população lá, lembra que eu falei, é a região menos povoada do Brasil. Aí eu disse assim, populosa é uma coisa, povoada é outra coisa. Então, o que é uma região populosa? Maior número de pessoas. Menos populosa, menor número de pessoas. Mas o que é povoada? Número de habitantes por quilômetro quadrado. A região norte, aproveitando que nós estamos falando isso, né? Olha aqui, ó. Existe o que é populosa e existe o que é povoada. Existe o que é populosa e o que é povoada. Ó, uma região populosa é o número total de habitantes. Número total de habitantes. Uma região povoada é o número de habitantes por quilômetro quadrado. Ou seja, aglomerados. A pessoa viver muito aglomerado, muito junto. Número de habitantes por quilômetro quadrado. Então vamos fazer assim, ó. Vamos fazer a ordem decrescente da populosa e povoada no Brasil, por região. Só que eu vou pedir para vocês gravarem o primeiro e o último, que é o mais importante. Então, olha só. Vou fazer assim, ó. A primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. A primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. Ordem decrescente. 5 regiões do Brasil. Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul, Sudeste. Populosa. Quanto que uma região é populosa? Número total de habitantes. Ele quer saber o número total. Não interessa, estamos vivendo juntos, separado, tá? Divorciado, separação de corpos, união estável, homem com homem, mulher com mulher. É o número total. Qual a região brasileira que tem mais pessoas morando? Sudeste. Só lembrar de São Paulo. Só na capital de São Paulo tem 14 milhões de pessoas. Quase o Rio Grande do Sul inteiro dentro da cidade de São Paulo. Então, a mais populosa, com o maior número total de habitantes, Sudeste. Tá. Sudeste. Caiu na prova. Qual a região brasileira que tem o maior número de pessoas morando? Mais populosa. Mais populosa. Sudeste. Aí eles perguntam, não, qual a região brasileira que é mais povoada? Ou seja, as pessoas mais aglomeradas. Sudeste também. Sudeste também. Sudeste também. Pensa nas favelas do Rio de Janeiro. 700 favelas cheias de gente. Muita gente morando. Rocinha, 1 milhão de habitantes. Tá? 1 milhão. E tem gente. Tem gente. Do lado da Rocinha fica a Vidigal, a favela do Vidigal. A favela do Vidigal atrás dela, depois que tu sobe ela, tem um trecho da floresta da... acho que é da Tijuca, se não me engano, e tem uma trilha de 1,2 km. Eu subi aquela trilha. Tu sobe ela porque tu chega lá em cima na montanha, no morro, e tu vê todo o Rio de Janeiro lindo na Zona Sul. Quem sobe de noite lá, mais lindo ainda. Tu sobe lá. Eu subi lá porque eu desci de rapel do outro lado. Só que do lado dessa trilha
O Vidigal está aqui, ó. Sobe o Vidigal, favela. Lá embaixo, uns 300 metros para baixo, tem a Rocinha. Então, quando tu tá subindo a trilha, tu olha a Rocinha. Se tu caminhar um pouquinho daqui até a parede, tu vê a Rocinha. É muita gente. É muita casa. É um aglomerado de casa. Eu falei, porra, se eu caio aqui... Não... É muita gente. Então, lembra disso. Então, a região sudeste aqui, ó, São Paulo, Espírito Santo, Rio, Espírito Santo, Minas Gerais, maior número de pessoas morando, tá? Não precisa a gente saber o aspecto que as pessoas estão lá. A gente vai falar um pouco isso nos fluxos migratórios. Mas está concentrada a população lá porque o Brasil do dinheiro, lembra que eu falei que a população acompanha a atividade econômica? As principais atividades econômicas do Brasil, forte, eram aqui, café e depois a indústria. Aonde é que era? No Sudeste. Então o Sudeste aglomerou café e o dinheiro do café fez a industrialização do Brasil, principalmente na era Vargas, em 1930. E aí o que aconteceu? O pessoal do Nordeste, principalmente que não tinha condições de trabalho, migrou tudo para cá. Então, inchou o Sudeste. Então, se cair na prova, maior número de pessoas, Sudeste. Mais povoado, Sudeste. Tá. Os primeiros é esse aí. Agora, em segundo lugar, qual a região mais populosa depois do Sudeste? Nordeste. Mais populosa é o Nordeste. Tá? Nordeste. Nordeste. E a mais povoada? O maior número de pessoas morando aglomeradinho. Sul. Porque o sul é pequeno. Olha aqui. O sul é pequeno. Então as pessoas vivem mais aglomerado. Número de habitantes por quilômetro quadrado. Principalmente as regiões metropolitanas aqui de Porto Alegre, de Floripa e de Curitiba. Então povoado é o sul. A segunda. Tá? A terceira e quarta, eles não vão perguntar. Não vão perguntar a terceira e quarta. Eu vou colocar aqui, mas não vou colocar. O que eles podem perguntar é a menos. Né? Ah, qual é que tem menos pessoas morando em termos total da população? Centro-Oeste. A região Centro-Oeste é que tem menor número de pessoas morando no total. E a que tem menor número de pessoas morando por quilômetro quadrado, porque tem muito vazio, é o Norte. Povoada é o Norte. Tá? É o Norte. E aqui, para completar, não vai cair, tá? Eu só vou completar para vocês. A terceira populosa é o Sul, a terceira populosa é o Nordeste. Tá? Aqui é o Centro-Oeste e aqui é o Norte. Tá? O que eu gravaria? A mais populosa é a mais povoada, Sudeste. Tá? A mais populosa e mais povoada é o Nordeste. É o Sudeste, perdão. Sudeste. As menos, que tem menos pessoas morando na região, Centro-Oeste. E aqui tem menor número de pessoas por quilômetro quadrado, por quê? Porque aqui, principalmente na região amazônica, é muita floresta, então não dá para as pessoas morar. Então mora um aqui, mora o outro aqui, mora o outro lá, não sei aonde. Então, povoada ela não é, né? As pessoas vivem muito longe uma da outra. Por isso que ela é menos povoada, tá? Então eu já faria os dois últimos, tá? Menos populosa, menos povoada, e os primeiros, tá? Se você quiser gravar os segundos aqui, tá bom, tá? Essa é a ideia. Essa é a ideia. Beleza. Até aqui, ok? Outra região, importantíssima, Nordeste. Por que ela é importante? Eu falei, a Norte e a Nordeste, ela tem umas peculiaridadezinhas a mais. Por causa dessas subdivisões que o Brasil, a geografia faz dentro dela. Tipo, a Amazônia Ocidental, a Amazônia Oriental e a Amazônia Legal. O Nordeste, ele vai se dividir geograficamente em 4 sub-regiões. Tem que saber o nome das 4. Ó. Dá uma correta ali? Sim. Tá, a gente já bateu aqui a questão da população por região. Então, o que eles fizeram? O Nordestão, tá? O Nordeste, onde o sol, 4h30 da manhã, já está levantando, e levantam cedo aquele povo lá. O que acontece?
Eu vou fazer uma reprodução lógica feia aqui, só como se fosse a região Nordeste. Só para fazer um esquema aqui para vocês. Ó. Faz de quanto que isso aqui é a região Nordeste do Brasil, tá? Faz de quanto? Tá. Faz de quanto que isso aqui é a região Nordeste. O que ela é? É isso aqui, ó. Aqui e aqui, ó. Isso aqui é a região Nordeste, tá? Só que a região Nordeste, ela tem peculiaridades. Aí, para organizar ela melhor, para estudar ela melhor, ela foi dividida em 4 sub-regiões. Então, a região Nordeste, ó, a região Nordeste, ela é dividida em 4 sub-regiões. 4 sub-regiões. Tem que saber o nome das 4, tá? O nome, pelo menos, tem que saber. 1, Zona da Mata. Zona da Mata, Agreste, Sertão e Meio Norte. Grava o nome dessas 4 crianças aqui. As 4 sub-regiões. As 4 sub-regiões. Então, como é que elas são? Da direita para a esquerda. Então, a zona do litoral, ó, aqui é o mar, né? Aqui é o mar. A zona do litoral, você vai chamar de Zona da Mata. A zona mais próxima ao litoral é a Zona da Mata. Depois, tem uma zona de transição, que você vai chamar Agreste. Agora já explico o que é a zona de transição. A maior sub-região, se perguntarem, é o sertão. Tá? A maior sub-região é o sertão. Então, isso aqui é o sertão. Isso é o sertão. E aqui, que é outra zona de transição, é o chamado Meio Norte. Meio Norte. Tá? Então, são 4 sub-regiões na região Nordeste, para fins de estudo, para fins de administração, para entender o funcionamento. Então, é como se fosse aqui, ó, da direita para a esquerda. Zona da Mata, Agreste, Sertão e Meio Norte aqui no cantinho, no Maranhão aqui. Tá. O que tem que saber? As características. Então, olha só. A Zona da Mata, ela está próxima ao litoral. Então, ela é a zona melhor. A zona mais rica. A população brasileira concentra-se mais no litoral. Então, a Zona da Mata é onde tem mais gente morando, nas sub-regiões do Nordeste. Tá? O que tem na Zona da Mata? Açúcar. Plantação de cana-de-açúcar. Ainda tem, tá? Então, na Zona da Mata você encontra açúcar, tá? É a zona ali do litoral. A Zona da Mata, como aqui eles falam em relevo, solo, aqui na digital, ela tem um solo, um tipo de solo muito apropriado para plantar cana-de-açúcar, que é um solo chamado massapê. Massapê. É um solo, né, argiloso, bem bom para plantar cana-de-açúcar. Tá. Então, a atividade econômica lá de lá, cana-de-açúcar. Tem mais atividade econômica lá? Tem. A indústria está mais concentrada lá. O que tem de indústria no Nordeste não é que toda esteja lá, mas está mais concentrada na Zona da Mata. Além disso, tem turismo. O Nordeste, o litoral é maravilhoso. O problema é tu entrar para o interior. Mas o litoral é maravilhoso. Tá? Então, essa é a Zona Mata. Então, grava os 4 nomes. Da direita para a esquerda. Zona Mata, Agreste, Sertão e Norte. Zona da Mata tem indústria, Zona da Mata tem cana-de-açúcar, tem perto do litoral. Tá. E qual é o clima? Não lembro que tu perde o clima ali? O problema é que o clima do Nordeste, no mínimo, tu tem no mínimo, 3 climas no Nordeste. Não, clima. Lembra que do Norte é equatorial? Quente e úmido? Aqui na Zona da Mata, tu vai encontrar o clima, que é o que o edital pede, tropical litorâneo. O clima é tropical litorâneo. Mas o que é tropical litorâneo? Ele é quente
e úmido. Não, ele é quente e úmido. Ele não é tão úmido quanto o equatorial, tá? Porque o equatorial tem a floresta. Mas aqui tem o mar, ó. O mar levando umidade. E ele está perto da linha do Equador. Lembra que eu falei para vocês ontem que tem uma linha do Equador imaginária que passa bem no norte aqui do Brasil, que é onde os raios solares têm maior incidência? Os raios solares, por causa do formato da Terra, eles batem mais na linha do Equador, que fica aqui, ó. Então essa região é toda quente, por causa da linha do Equador, tá? A região norte, ela é úmida por causa da floresta. Aqui é úmido por causa do litoral, tá? Então, só bota o nome do clima. Tropical litorâneo. Se caso me pergunte na prova, tá? O clima predominante no Brasil, vocês marquem tropical. Só tropical. Porque o tropical tem várias subdivisões. Mas pergunta assim, qual é o clima que predomina no Brasil? Marca tropical, tá? Tem vários tipos de tropical, mas o tropical, em geral, é o que predomina no Brasil. Tá. Aí a gente avança para o agreste. O agreste é uma zona de transição. Como assim? Porque ele é meio zona da mata e meio sertão. Se tu pegar o agreste, ó, e tu for para a direita do agreste, vou botar, ele é parecido com a zona da mata. Ele é meio zona da mata, o tipo de vegetação, o clima. E se tu pegar daqui para a metade, ele já começa a ficar seco que nem o sertão. E isso se chama zona de transição. Ele transita entre uma e outra. Então a primeira coisa que vocês têm que saber no agreste é uma zona de transição. É uma zona de transição entre a zona da mata e o sertão. Ah, beleza. Zona da mata e sertão. O que fazem no agreste? Bom, se na zona da mata tem açúcar, indústria e turismo, o que fazem de atividade econômica no agreste? Policultura de alimentos. Vários tipos de alimentos. Policultura de alimentos. Ah, beleza. Policultura de alimentos. Frutas, tá? Arroz. Eles plantam tudo ali. Quem abastece a zona da mata de alimentos é o agreste. O pessoal da zona da mata não quer plantar comida, ele quer turismo, surf e deu. E plantar açúcar, e fumar maconha, foda-se. Litoral. Não, brincadeira, essa parte da maconha é brincadeira. O pessoal do litoral, ele concentra na indústria e na cana-de-açúcar. Os alimentos vêm do agreste, que é do lado, assim, digamos. É tudo a mesma região, tá? Mas didaticamente se divide em 4. Só tem um problema no agreste, uma coisa que você tem que saber. Aqui em cima do agreste, tá? Mais ao norte, tem um paredão enorme, um planalto. Um planalto, sabe? Uma elevação do relevo? Planalto da Borborema. Então, no agreste, existe o tal do Planalto da Borborema. Planalto da Borborema. Planalto da Borborema. Que a Dilma queria escavar. A Dilma queria mandar umas máquinas para lá. 2.000 metros de altura. Tá. Planalto da Borborema. Qual é o problema do Planalto da Borborema? Então, se cair assim, ó, em qual sub-região nordestina fica o Planalto da Borborema? Agreste. Qual é a importância do Planalto da Borborema? Olha só. Tá vendo aqui o litoral? O litoral traz a chuva. Ó, a chuva vem daqui, ó. Chove no litoral, né? Na zona da mata. E quando vai passar para os coitadinhos do sertão, a chuva não chega. Porque o paredão é tão alto que ele barra a chuva. Por isso que o sertão é seco. Não é só por isso, tá? Não vou aprofundar aí nas outros problemas. Mas o maior problema que o sertão... Por que tem tanta seca no sertão há 500 anos desde que abriu o Brasil e não conseguem arrumar? Claro que tem desvio político no meio, né? Mas na natureza é o Planalto da Borborema. E não dá pra tirar. A própria Dilma não dá. A Dilma queria tirar. Não tem como. É uma elevação do relevo. O Planalto da Borborema é como daqui a Livramento de extensão e de altura da 1.000 metros para cima. Não tem como. Tá? Não tem como. Com 300 anos de trabalho, dá. Não tem como escavar o Planalto da Borborema.
Não tem, ele é um troço absurdo, não tem como. Não tem como, não tem, é inviável, a natureza é inviável, não tem como. Então, assim, ó, se cair na prova, quem é o principal responsável pela seca no sertão? O Planalto da Borborema. O Planalto da Borborema que fica no Agreste, ó. Então, isso aqui é responsável pela seca no sertão, que é a próxima região. Então, o Planalto da Borborema é o responsável pela seca na região. Claro que estudando a fundo a geografia se descobre outros motivos, tá? Tem outros motivos, mas o Planalto da Borborema é o principal, tá? Tem outros motivos que nós não vamos estudá-lo. Questão de alinho, laninha, de pó negativo. É um planalto, é uma elevação do relevo. Tu conhece a Cordilheira dos Andes? Já ouviu falar da Cordilheira dos Andes? A Cordilheira dos Andes é assim, ó. Quando tu chega na cidade de Santiago, no Chile, tá? Tu chega, tu olha pro lado, a cidade toda é coberta por um paredão, cercada por um paredão de 4.000 metros de altura. O Planalto da Borborema é tipo isso. É uma elevação da natureza enorme, tá? Enorme, muito alta e muito extensa. Não tem como tirar aquilo dali, aquilo ali é da natureza. Só que o problema é que ela barra a chuva. Então a umidade que vem do litoral, pelas massas de ar que levam a umidade, ela barra aqui. Aí não chove. E o que dá para chover? Quando alguma umidade passa por cima, ela chove em alguns pontos. Mas concentra a seca. Não chove no sertão em grande quantidade, só em pequenas quantidades, tá? Então, o Planalto da Borborema fica no Agreste e é responsável pela seca. Aí tu tem a maior sub-região. Se cair na prova, qual é a maior sub-região do Nordeste? Sertão. Sertão é a maior, tá? Maior sub-região. É a maior. Então eu vou colocar aqui dentro, ó. Aqui é o sertão. Aqui é o sertão. Então o sertão, onde mora lá os sertanejos, aquelas pessoas sofridas e sofrem muito tempo, né? Pelo problema da seca, problema da chuva, de tudo, tá? O sertão, o clima, lembra do clima que cai ali, pede o clima? O clima é semiárido. O que é clima semiárido? Seco. Ele é seco, tá? Racha o chão. Se o clima é semiárido, racha, a vegetação que tem lá, que ali pede, né? No edital pede vegetação, a vegetação que tem lá chama-se caatinga. Caatinga. E o clima do Agreste? É um pouco dos dois. Porque, ó, ele não é uma zona de transição. Então, pra cá, ó, o clima é meio litorâneo úmido. Chove em parte, pra cá já é seco. Ele pega um pouco dos dois, tá? Então, ó, o clima aqui, ó, litorâneo, tropical litorâneo, tá? Vou arrumar aqui pra vocês. Aqui no Agreste, tu pega tropical litorâneo, mas na outra metade tu pega o semiárido. Porque ele pega um pouco dos dois. Que vai acontecer aqui também, que depois eu mostro. O sertão, que é o mais importante, a mais importante das sub-regiões, o clima é semiárido. Seco e quente. Quente e seco. Por que quente? Linha do Equador. A linha do Equador passa aqui, ó. A incidência maior dos raios solares é na linha do Equador. Então ele é quente e seco. Vegetação, caatinga. Caatinga é um tipo de vegetação que se adapta à seca, que é os cactos, as cactáceas, mandacaru, xique-xique. É umas árvores que elas têm as raízes bem profundas para ela conseguir procurar água lá embaixo, no lençol freático. E ela perde as folhas, ela é adaptada à seca, tá? Clima semiárido, vegetação caatinga. Atividades econômicas. O que os pobres do sertanejo fazem lá? Que é um povo muito aguerrido, né? Povo admirável, que vive naquela região difícil. O que eles conseguem fazer lá? Eles fazem pecuária, tá? Mas não é a pecuária nossa de ovelha, de coisa, é muares, é mulas, tá? É cabra,
caprinos, tá? Esse tipo de, mas é pecuária que eles conseguem fazer. Agora, hoje em dia, vamos botar aí os últimos anos, eles estão conseguindo desenvolver uma pecuária lá, porque foi feito um projeto de transposição do chamado Rio São Francisco. Existe um rio que cruza aqui, o Rio São Francisco, que nós vamos falar dele depois. O que eles fizeram? Eles conseguiram desviar a água do São Francisco, que é um projeto muito difícil por causa da questão ambiental, tinham medo de secar o rio, demorou. Eles fizeram um projeto do São Francisco de desviar a água, tipo uns afluentes, para levar a água aqui para o sertão. Então eles estão conseguindo fazer agora lá policultura de alimentos, tá? Eles estão conseguindo fazer policultura de alimentos e detalhe, eles estão conseguindo plantar até uva lá e fazer vinho. Acredita? Dizem que a uva e o vinho de lá é melhor que aqui do sul, de Bento Gonçalves. Então vinho, tá? Vinho, uva, eles estão conseguindo fazer isso por causa do desvio do São Francisco. Por causa do desvio do São Francisco, tá? Pecuária, policultura, vinho. Clima semiárido, vegetação caatinga. É isso aí. E como que eles fazem vinho, no caso, sem frio? Estufa? Tem que fazer um tipo de estufa, alguma coisa assim. Eu não sei bem como é que eles fazem. Eu sei que com a questão do desvio da água do São Francisco, da irrigação, eles conseguiram fazer o cultivo. Eu acho que eles usam uma estufa ou algum tipo de uva diferente. A uva tem... Porque as estufas daqui justamente é para proteger do frio, né? Então lá não precisa, lá é quente. Geralmente tinha os frios, são os climas, tipo, no Chile, na Argentina, todos são lugares que faz frio. Porque no inverno não tem, né? É mais no verão. Não sei como é que eles estão fazendo, mas que eles estão conseguindo fazer, estão. Eles fazem, isso tem. Tem. Eles estão conseguindo produzir, tá? Isso eles estão conseguindo produzir. Então, essa aqui, ó, é a maior sub-região. Perguntou qual é a maior sub-região. Sertão. Clima semiárido, vegetação caatinga, tá? Clima semiárido, vegetação caatinga. E aí? Beleza? Já saiu todo mundo aí? Tá. Tchau, Fran. Então, clima semiárido, vegetação caatinga, tá? Pecuária e policultura de alimentos. Aí, vem pra cá. Aqui tem uma outra sub-região, que é essa aqui, ó, o meio norte. O meio norte é outra zona de transição. Ó, ele também é uma zona de transição. Por que zona de transição? Ela fica como se fosse mais ou menos assim, ó. Metade para cá, ela pega as características do sertão e metade para cá, ela pega as características da região amazônica. Porque aqui, ó, é no Maranhão, ó, é aqui, ó, ela já pega características da região amazônica. Então, ela é uma zona de transição, entre o sertão e a região amazônica. Ou seja, o clima, em parte dela, é semiárido e equatorial. Por quê? Porque pega o clima da região amazônica aqui na esquerda, né? Mais para o oeste. Pega um pouco dos dois. Então, zona de transição entre o sertão e a região amazônica. O clima, uma parte para a direita é semiárido e a outra é equatorial, que é o clima da região amazônica. A atividade econômica principal daqui. Extrativismo. Extrativismo é extrair algo da natureza, tá? Se tu extrai minério, petróleo, gás, é extrativismo mineral. Se tu extrai das árvores, da flora, é extrativismo vegetal. Principalmente 2 produtos, tá? Babaçu e carnaúba. São duas árvores que tem lá, que tu faz óleo vegetal, tu faz coco, tem um monte de coisa. Tu extrai dessas árvores, tá? Então, babaçu e carnaúba, extrativismo vegetal. Então, a atividade econômica principal do meio norte, extrativismo vegetal.
E a vegetação é um tipo de floresta que tem lá, tá? Chamado Mata dos Cocais. Mata dos Cocais. Babaçu e quê? Carnaúba. Carnaúba. Deixa eu botar aqui, vegetação litorânea. Só para completar aqui, para não deixar nada. Vegetação litorânea. Então, dunas, restingas. Não precisa saber isso aqui, mas só para saber. Vegetação litorânea. No agreste, um pouco dos dois. Sertão é a vegetação caatinga. No meio norte é a vegetação mata dos cocais. Isso. Ó, só para ver se a gente não esqueceu nada de acordo com o edital, ó. Ele fala aqui, ó, pegamos a sub-região Nordeste, né? Ó, de cada sub-região, clima tropical litorâneo, ok? Semiárido, um pouco dos dois. Aqui também, né? Um pouco dos dois, né? Tropical siliano, semiárido. Litorâneo úmido, semiárido. Aqui semiárido predomina e lá na zona da mata também um pouco dos dois. Só que o segundo clima é o equatorial. Então, ó, daqui para cá pega o seco do semiárido e para cá já pega o clima equatorial. Tá, fechou o clima das 4 sub-regiões. Ou seja, de toda a região Nordeste um monte de clima. Depois o edital pega vegetação. Aqui, ó, vegetação litorânea. É a vegetação do litoral. Sabe quando tu sai da praia, ali tem as dunas, restingas, aquilo ali. É a vegetação rasteirinha. Eu botei lá, a vegetação litorânea. Tá. No agreste, um pouco dos dois. Um pouco de vegetação litorânea e um pouco de caatinga. No sertão, caatinga. Vegetação rasteira, seca, tá? Plantas que se adaptam ao ambiente seco. E aqui, ó, se tu pegar para a direita, aqui, caatinga. Mas na esquerda já tem floresta. Porque é a transição para a região norte. Entendeu? É a transição. A vegetação vai se adequando aos poucos. Ela não é tem uma linha, aqui tá seco, aqui é quente. Não, aqui é floresta. Não, vai se adaptando, tá? Então aqui tem um pouco de caatinga e aqui já tem um pouco de floresta. Tá. Ok, vegetação. Depois, relevo. Relevo. Aqui no litoral é planície. Que tipo de planície? Planície litorânea. Por que é planície? Porque o litoral não é na linha do mar, quase. É planície, é baixinho. Aqui tem o Planalto da Borborema, que nós falamos, tá? Aqui tem... E aqui, ó, tem a famosa planície nordestina, tá? Nordestina. E aqui na vegetação do meio norte é uma mata dos cocais, que é um tipo de floresta, tá? Mata dos cocais, você pode colocar aí como floresta. Mas o nome dela é Mata dos Cocais, que sai o babaçu e a carnaúba. Para fechar a região Nordeste e fechar hoje, a única coisa assim que fala ali, ó, hidrografia, né? A hidrografia. O que a gente precisa saber da região Nordeste de hidrografia em relação aos seus rios, tá? Saber o rio principal, São Francisco, tá? Então eu vou fechar hoje com o Rio São Francisco, tá? Vocês entenderam o que a gente fez aqui? Região Nordeste, as 4 sub-regiões e as características de cada sub-região de acordo com o que o edital pede, tá? Sub-região, porque a região Nordeste ela é diversificada, porque ela tem pedaços diferentes, cada sub-região dela, tá? Captaram a ideia? Então, ó, tem clima, tem vegetação, tá? Tem a atividade econômica, cada uma dessas aqui.
Para fechar, vamos só ver a hidrografia principal da região Nordeste. O que tem que saber de hidrografia, que é o edital pé? Das quatro subdivisões é o que? Aqui, região Nordeste. Ela é dividida em 4 sub-regiões. Aí, em hidrografia, que é a questão do rio, vocês gravem isso aqui, ó. Rio São Francisco. Para fechar aqui a ideia. Rio São Francisco. Tá. Rio São Francisco. O que vocês têm que saber do Rio São Francisco? Ele é o principal rio que atravessa o Nordeste, tá? Então, assim, ó. Ele é um rio de planalto. Rio de planalto. Se ele é rio de planalto, ele é bom para gerar energia hidrelétrica. Isso, também. Ele tem muitas usinas no Rio Francisco, tá? Ó, principais usinas hidrelétricas que tem lá. As principais. Paulo Afonso 1, Paulo Afonso 2, Paulo Afonso 3, Paulo Afonso 4. São 4 usinas só com o nome de Paulo Afonso. Mochotó, Sobradinho e Três Marias. As principais, tá? As principais. Tem muita usina hidrelétrica lá, porque ele abastece o Nordeste todo de energia elétrica, tá? O Rio São Francisco é conhecido como Rio da Unidade Nacional. Sabe por que ele é conhecido como Rio da Unidade Nacional? Porque quando se formou o território brasileiro, os bandeirantes aqui, os paulistas, para eles subirem para o Nordeste, eles foram acompanhando o rio. Eles foram acompanhando o rio para ter água, né? E isso ligou as regiões do Brasil. Então ele é Rio da Unidade Nacional. Ele também é conhecido como Velho Chico, tá? Ele também é conhecido como Rio dos Currais, por causa da pecuária que é cultivada na volta dele, tá? Ele tem esses vários nomes, porque tem pecuária, Velho Chico, Rio da Unidade Nacional, ele é um rio de planalto, bom para gerar energia hidrelétrica. Nesse rio aí, que ó, morreu. Foi. Aquele ator lá do filme, da novela lá, ele morreu aqui, Rio São Francisco. Ele e a Camila Pitanga foram nadar lá e o redemoinho do rio pegou ele. Projeto de irrigação do São Francisco, não se esqueçam. Irrigação do São Francisco, que é para levar água para o sertão, só gravar isso. Para o sertão. Levar água para o sertão. Ali é Rio dos Currais. É, Rio dos Currais. Porque é desenvolvido pecuária ao longo dele. Aí o pessoal usa a água para alimentar, para beber, para o gado beber, né? São Francisco, projeto de irrigação do São Francisco, levar água para o sertão. Do São Francisco, SF. Acho que é isso. Na região hidrográfica, tá? Então o rio principal é o Rio São Francisco, que faz parte da bacia do São Francisco, né? Que é um rio de planalto, gera bastante energia hidrelétrica, principais usinas, o nome que ali é conhecido. Hoje em dia, né, recentemente aí o projeto de irrigação, e ele foi que ligou as duas regiões, né? Quando os bandeirantes paulistas saíram do Sudeste, eles foram seguindo o rio e chegaram no Nordeste. Então ele interligou as regiões. Isso ajudou na expansão do território.
fechou. Acho que da região Nordeste nós batemos tudo aí de importante do que o edital pede, tá? Claro que ainda falta falar sobre população, mas é um capítulo à parte, né? Ali o edital pede população, a gente vai ver as partes principais. Acho que por hoje fechou, tá? Muito obrigado pela companhia, pela paciência.